ler aqui na página 76 mais honrosos, afins como os pitagóricos de que todos os deles, lutando entre si, armando emboscadas, saqueando, acreditam ter a força do leão porque têm a pele agradável como jasmim, que conseguem, não sei como, comunicar uma inscrição. Ó, quantas injúrias, quantas invectivas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez no nosso Legriópolis para desbravar as fronteiras da ciência, da filosofia e da literatura. Hoje estamos trazendo aqui o nosso querido Erasmo de Roterdã, em seu livro O Elogio da Loucura. E eu vou ler alguns parágrafos de como a loucura se dirige a nós, seres humanos, uma vez que ele coloca a loucura como uma espécie de deusa. Deixa eu ver aqui se tem... Vou ler Eu vou ler a ficha catalográfica. Erasmo Desidério, 1467 a 1536. Elogio da Loucura, Desidério Erasmo, tradução de Paulo Neves, Porto Alegre, LIPM 2003. Ensaios filosóficos, filosofia, ensaios críticos, Roterdã, Erasmo D. Então é isto. Eu vou ler aqui na página 76. Ele começa falando dos mercadores. Eu achei interessante essa passagem. E então eu vou ler aqui. Depois ele fala dos gramáticos. A mais louca e a mais desprezível de todas as classes humanas é a dos mercadores. Ocupados o tempo todo com o vil amor ao lucro, empregam, para satisfazê-lo, os meios mais infames. A mentira, o perjúrio, o roubo, a fraude e a impostura preenchem sua vida inteira. Apesar disso, acreditam que seu dinheiro deve fazê-los passar pelos homens mais importantes do mundo. E não faltam frades aduladores que não coram por lhes oferecer em público os títulos mais honrosos, a fim de abocanhar uma pequena parte de uma riqueza mal adquirida. Por outro lado, vêem-se pessoas que, convencidas como os pitagóricos de que todos os bens são comuns, apropriam-se sem escrúpulos de tudo que lhes cai nas mãos e imaginam possuí-lo tão legitimamente como se o tivessem herdado. Há os que são os ricos apenas em esperança. Forjam-se as ideias de fortuna mais brilhantes e agradáveis. E isso basta para fazê-los felizes. Alguns querem passar por ricos em público, embora em casa não tenham o que comer. Um se apressa em dissipar toda a sua riqueza. Outro acumula por toda espécie de meios. Este luta para obter o cargo do Estado. Aquele só sente prazer em ficar junto à lareira. Uma grande parte dos homens atormentam-se com processos judiciais eternos e parecem querer saber quem enriquecerá, o juiz que prolonga a causa ou o advogado que os engana. Aqui há gente ávida de novidades. Ali medita-se algum empreendimento extraordinário. Outros vão a Jerusalém, a Roma ou a Santiago, onde nada tem a fazer, deixando em casa as mulheres e os filhos que teriam grande necessidade deles. Enfim,
Se observasseis da lua todas as agitações inumeráveis dos homens, teríeis a impressão de ver um turbilhão de moscas e mosquitos discutindo, lutando entre si, armando emboscadas, saqueando-se, divertindo-se, galhofando, nascendo, caindo e morrendo. Não se poderia imaginar a quantidade de movimentos, de confusões, de cenas as mais variadas que a todo instante no globo produz o homem. Esse pequeno animal que mal consegue prometer-se um instante de vida e que está continuamente exposto a ver abreviado esse instante pela guerra, a peste e outros males que devastam e despovoam com tanta frequência a terra. Mas eu seria a mais louca de todos os loucos, e Demócrito teria razão de rir de mim desbragadamente, se eu resolvesse falar aqui de todo tipo de loucuras e extravagâncias que reinam entre o povo. Falarei, portanto, daqueles entre os homens que têm a aparência da sabedoria e que correm atrás do que chamam ramo de ouro. Comecemos pelos pedantes que ensinam a gramática. Seria indiscutivelmente a espécie de homens mais miserável, mais lastimável e a mais odiada dos deuses. Se eu não abrandasse por um certo gênero de loucura as misérias da triste profissão que exercem. Expostos constantemente aos tormentos mais cruéis, a fome e o fedor, lhes fazem uma guerra contínua. Encerrados em suas escolas, ou melhor, em suas galeras e prisões, palco medonho de suas execuções bárbaras, eles envelhecem no trabalho, em meio a um bando de crianças, ficam surdos de tanto gritar, e a imundície os consome e resseca. Pois bem, apesar de tudo isso, felizes por meus benefícios, julgam-se os homens mais importantes do mundo. Que ideias agradáveis não concebem do próprio mérito quando ante seus olhares e vós, severos e ameaçadores, veem tremer o bando assustado de seus tímidos súditos quando os castigam impiedosamente a golpes de férulas e de varas, quando ao sabor de seus caprichos impõem tormentos de toda espécie sobre as deploráveis vítimas de sua brutalidade. Como o burro da fábula, acreditam ter a força do leão porque tem a pele desse animal. Admiram-se em sua imundície. O mau cheiro que exalam parece-lhes tão agradável como o do jasmim e da rosa. Seu triste emprego, que não passa de uma miserável escravidão, é para eles um império tão glorioso que não o trocariam pelo poder dos tiranos Fálares ou Dionísio. Mas o que os deixa ainda mais felizes é a ideia que fazem de sua erudição. Enchem a cabeça das crianças com um monte de impertinências ridículas. No entanto, com que desprezo, com que desdém consideram os Palêmones, os Donato e todos os gramáticos que tiveram realmente mérito. O curioso é que conseguem, não sei como, comunicar aos tolos, pais de seus alunos, a ideia que eles mesmos têm de si próprio. E a ideia que eles têm do seu próprio mérito. Um outro prazer que proporciono a esses pedantes é quando descobrem por acaso, em algum manuscrito embolorado, o nome da mãe de Anquises, ou alguma palavra desconhecida do vulgo, ou quando desenterram alguma velha pedra com os vestígios de uma inscrição. Ó céus! Que alegria, que triunfo, que glória, que elogios! É um Cipião voltando da guerra na África, ou Dario após a conquista da Babilônia. E o que não se julgam ainda quando lendo por toda parte seus versos frios e insípidos,
encontram alguns tolos que os admiram. Acreditam então que o gênio de Virgílio penetrou inteiramente em seus cérebros. Mas nada é tão divertido quanto ver dois desses pedantes admirarem-se e louvarem-se reciprocamente, como dois burros que se coçam um ao outro. Se algum deles deixa escapar um erro de gramática e o outro chega a percebê-lo, ó céus! Que gritaria! Que disputas! Quantas injúrias! Quantas invectivas! Então, parece que é antiga a polêmica de se saber se ensina ou não a gramática, não é? Se no século XVI, século XV, XVI, ele já estava considerando os gramáticos assim, devia ser polêmico já desde então a questão de se ensinar ou não a gramática que nós temos hoje em pauta, pelo menos no curso de letras, como na época em que eu estudei. Então é isso que eu ia trazer hoje, Erasmo de Roterdã, e trouxe, foi apresentado, e espero que vocês tenham gostado. Deixem seu sinal de positivo e negativo aí, de que gostei ou não gostei. Inscreva-se no canal e compartilhe para nós o nosso canal entre os seus amigos. Muito obrigado.